Olá, pessoal, boa noite. Bem, nós estamos aqui no processo de mostrar para vocês, nesse momento, através desse vídeo, o lançamento de uma obra, de um trabalho em conjunto aí, a várias mãos, de um arranjo. Bem, como vocês conhecem, a Orquestra Popular do Cerrado é um grupo de extensão da Universidade Federal de Berlândia, em que nós envolvemos principalmente alunos do curso de música da UFO, mas também convidados, né, parceiros que a gente tem conhecido aí na estrada. E um deles é o Robson Pereira, que está essa noite com a gente, que fez o arranjo dessa obra. A obra é O Cio da Terra, de Milton Nascimento, é escrito, né, o arranjo escrito para uma formação de big band, né, uma formação de uma orquestra de jazz grande, né? Eu vou deixar agora a palavra com o professor Helder, que depois passará para o professor Robson, para falar para a gente aí um pouco desse processo de construção, um pouco da sua carreira também. E logo depois a gente vai, vai mostrar o resultado do trabalho. Helder? Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo. É um prazer estar aqui com o Robson, né, o arranjador dessa obra que a gente vai estrear daqui a alguns minutos. É, Mais uma vez, obrigado já de antemão, né, pela presença. E agora eu passo a palavra, sem mais delongas, ao Robson, que ele vai falar um pouquinho da sua trajetória como músico, como arranjador, e também vai falar da proposta desse arranjo, né, porque é uma música bastante conhecida, com vários arranjos, várias adaptações, né, e aí escrever para Big Band tem algumas peculiaridades. Então ele vai falar um pouquinho desse processo de construção desse arranjo. Robson, você está com a palavra, fica à vontade. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Robson, né? Sou formado em arranjo pela Escola de Música, né? Formei em trompete, formei em arranjo, arranjo linear, né? Fiz pós-graduação em arranjo instrumental vocal também. E nessa parte do arranjo do Cio da Terra, foi muito interessante porque, como eu sou muito fã do Milton, né? Eu já fiz alguns arranjos também de big band para o Milton, como Vera Cruz, que eu acho um arranjo fantástico, né, que ele fez. E nesse arranjo do Cio da Terra eu pensei na proposta, primeiro que o professor Alexandre tinha passado, né, que remete a Minas Gerais, remete às coisas da terra. Então eu precisava que esse arranjo remetesse a esse tipo de pensamento, né? Que todo mundo olhasse para o arranjo, ouvia o arranjo e falasse assim, poxa, esse arranjo eu lembro da minha terrinha lá de Minas, tipo, minha mãe, que é de Minas, né? E ela Legal. ouviu o arranjo quando eu estava produzindo, eu mostrei para ela, ó, mãe, esse arranjo aqui, eu estou fazendo com uma universidade e tal. Ela, esse aqui é muito bom, gostou muito, entendeu? Então, eu penso assim que todas as pessoas que tocam arranjo, principalmente big band, que tem várias vozes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Então, eu acho assim que todas as pessoas que estão ali executando aquele arranjo têm que se sentir bem, né? Não é porque tem primeira, segunda ou terceira voz que a pessoa tem que se sentir menosprezado, não. Todo mundo tem lá a sua parte, tem o seu solo, tem aquela parte que, poxa, esse é o meu solo. Então ele tem que aparecer também. E com o blend das vozes, né? Todo mundo tocando junto, chega no ethos, né? Que chega no som geral que todo mundo vai ouvir. Então, eu pensei muito nisso, em questão de sonoridades, né? Que seja uma coisa simples, mas com um objetivo para chegar no coração das pessoas. Porque se a gente não faz música para atingir as pessoas, a gente não está fazendo música, né? Então, quando eu penso num arranjo, primeiro eu penso, esse arranjo, se eu tocar, eu vou me sentir bem? Vou. Ele está trazendo alguma reflexão para a minha vida? Está. Então, eu passo esse arranjo para frente, entendeu? Então, enquanto eu não me sentir bem tocando o arranjo, ouvindo o arranjo,
eu não entrego o arranjo para a pessoa que me pediu, né? Quando eu entreguei o arranjo pro Alexandre, eu falei, Alexandre, o que você precisar, você pode me falar, né? Mas ocorreu um fato muito inusitado, né? Que esse arranjo vai ser único, né? Quando eu terminei o arranjo, 3 dias depois, acho que 3 dias, uma semana depois, entraram na minha casa, roubaram todos os meus computadores, todos os materiais eletrônicos que tinham aqui. Então, esse arranjo vai ser único. Eu não tenho a grade, a única pessoa que tem a grade desse arranjo são vocês, né? Eu não tenho a matriz dele, não tenho nada. Só vocês têm esse arranjo. Então, esse arranjo é inédito, inédito mesmo. Se esse arranjo sumir, ninguém vai ter esse arranjo mais, entendeu? Então, esse arranjo, para mim, é um arranjo especial, porque é a primeira vez que eu estou ouvindo esse arranjo pronto, tocado, né? Eu ouvi na hora que eu escrevi, mas só que quando você escreve o arranjo, você tem o arranjo na sua mente, né? Então, você sabe como vai soar, mas só que na hora que está sendo executado por músicos, o sopro da vida é totalmente diferente, é uma amplitude muito maior, entendeu? Então, quando eu vejo um arranjo sendo tocado, para mim eu penso, poxa, aquele som característico daquela pessoa fez uma diferença no arranjo, né? Não é porque é uma notinha ali, é um drop 2, é isso. Não, técnica nenhuma vai dizer a importância do arranjo em relação a isso, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado do arranjo, espero que vocês tenham apreciado os arranjos. Eu vi que o trompetista que fez o solo muito bom, saxofone também, né? É o Helder que fez o solo? Foi eu mesmo. Muito bom, eu gostei demais, entendeu? E quando a gente pensa no arranjo, a gente pensa no solista também. Então, pensa, vou fazer o simples para ele poder fazer as tensões que ele quiser, fazer o solo que ele quiser, a ideia que ele quiser, entendeu? E eu vi que teve alguns momentos também, quanto no solo do sax, que o piano fez uma referência do improviso do sax também. Pô, foi muito legal. Eu gostei muito mesmo. Na Legal. Então, verdade, foi o contrário, Robson. meus parabéns, Nós viu? gravamos primeiro o piano Ah, com é? o professor Abinader, que é aqui do Conservatório Isso. de Ituiutaba, Uhum. e aí depois o sax gravou, ouvindo a referência. E, na verdade, o pianista influenciou o saxofonista. Ou É. então, porque quando eles estavam fazendo pergunta e resposta ali, eu falei assim, poxa, um tá copiando o outro. Então, para mim, quem tinha gravado primeiro era o saxofone, É, entendeu? Mas tudo bem. é uma Isso, forma isso é nova. muito interessante, né? Que você vê como que música é. Cada um gravando em um lugar e a música chega no coração da pessoa e apresenta aquela coisa assim, poxa, é música. Música é um professor. Quando eu era menino, um professor chegou para mim e falou assim: música não tem cabelo, não tem como segurar. A pandemia chegou e olha só, ninguém tá tocando junto, né? Uhum. Igual eu vejo aqui, eu toco na orquestra cristã, o Moisés, ele é o lead nossa bancada. Tipo, ele vem aqui, a gente conversa e tal, mas não tá tendo a orquestra tocando junto. Mas a gente fez um vídeo também e a gente se sente bem, poxa, mesmo à distância, todo mundo tocando junto ali, né? Em vídeos, né? É muito bom que você sente aquela harmonia, né? De você estar tocando junto. Querendo ou não, a pandemia nos afastou, mas ao mesmo tempo nos uniu, evoluiu muita coisa, trouxe muita gente para o lado da tecnologia, que foi um lado bom da pandemia, que eu preferia que esse lado bom tivesse sem mortes, Sim, porque eu perdi muitos amigos, a gente perdeu muito amigo sim, aqui também em relação à pandemia, é muito triste isso, né? é verdade. Um dia a gente está aqui com uma pessoa, no outro dia a gente está tocando a marcha fúnebre para ele, isso é horrível, é muito triste. Mas mesmo assim, Deus sabe de todas as coisas, a gente está aqui para fazer música e o nosso papel hoje como músico é fazer a música seguir em frente sempre.
Então, eu agradeço a oportunidade de vocês terem me cedido essa oportunidade de fazer um arranjo para vocês, né? E eu agradeço muito, muito, muito mesmo, viu? Ô As minhas Robson, considerações são imensas para vocês. Ô Robson, a gente entrou no assunto aqui e eu queria até te perguntar, né, a respeito disso. Nessa nova modalidade, né, de interação entre músicos, né, uma interação totalmente virtual, né? Eu gostaria de saber se algum dos seus arranjos já foi interpretado dessa forma, né? Se alguém já gravou virtualmente, né, e foi fazendo essa montagem aí com outro arranjo seu, ou foi o primeiro? A gente foi o primeiro? Como você falou que já tinha feito já na igreja. Isso, eu Porque fiz alguns. só Não, pode continuar. porque é diferente, né? Você já ouviu seus arranjos executados inúmeras vezes aí ao vivo, né? Alguém tocando, né? Então assim, como que é essa recepção do arranjo, né? Tocando que é uma gravação, né? Que é feita totalmente virtual, né? Sem a interação dos músicos, né? Se isso de repente influencia também no resultado, né? Lógico, a gente sabe que influencia, mas até que ponto isso influencia, né? No resultado da obra, do que você pensou. Então, assim, eu queria que você comentasse a respeito disso. O primeiro arranjo que eu fiz foi para um quarteto, né, de trompetes. Bem no início da pandemia, a gente fez um quarteto de trompetes e a gente gravou esse arranjo. Logo depois, eu sou regente da Big Band do Encontro Nacional de Bandas, né, e evangélicas, né. Hoje é AMBO, né, que agora passou para associação, né. Até o presidente é daí, de Uberlândia também, né, Conheço. e o Fabrício, que toca aí com vocês, ele é junto comigo, ele é regente junto comigo, né, dessa Big Band. E a gente gravou um arranjo assim, né? A gente gravou também, igual vocês fizeram, gravamos a base primeiro e gravamos e mandamos a referência para eles. Primeiro a gente gravou a base, depois os primeiros de cada naipe, primeiro alto, primeiro trompete, primeiro trombone, para vir na linguagem, né? Então, para você ver que tem gente aqui do sul, não é do sul não, aqui de Brasília que eu sou. Teve gente aqui de Brasília, né? Tem gente que é do sul e gravaram juntos, sabe? E a expressão sempre você vê que a cada pessoa que tem um sopro diferente, aquilo dá uma força assim na música que eu não sei nem como explicar isso. Porque eu toco trompete. O senhor, professor Helder, também toca trompete. E se a gente tocar aqui juntos e a gente gravar um vídeo e a sincronização desses vídeos, quando coloca junto, é uma outra coisa quando você está tocando sozinho. Né? Quando você toca aqui sozinho, você está tocando, nossa, que coisa esquisita, né? Porque não tem aquela vida do corpo, né? O corpo da música ali. Quando você coloca todo mundo junto, aquela amplitude do som fica gigantesca. Você fala assim, nossa, que arranjo, que música bonita, né? E você tocando sozinho, fazendo umas melodias sozinho, gravando sozinho, aí você fala assim, poxa, eu vou pelo bem do todo, né? E grava, e toca, isso, aquilo e tal, e fica uma maravilha. Então, esse arranjo foi um dos terceiro ou quarto arranjo só que eu fiz para gravação online, entendeu? Eu não fiz muitos, não. Entendi, legal. E Legal. aí a gente percebe que mesmo, né, cada um gravando, né, no seu canto lá, né, na sua cidade, na sua casa, a gente consegue, de certa forma, juntar isso e ter o resultado que o pessoal vai poder conferir daqui a pouco, né? Isso. Aí. Agora, quem fez a edição do arranjo? A edição de De áudio e Foi o vídeo, vídeo? Helder. É. fui eu também. Mas Pois é. é Eu porque quero parabenizar você, porque é muito trabalho. É muito trabalho. Então, eu estou aqui, diante de todos, parabenizando você, porque é um trabalho que você tira da sua família, é um trabalho que você tem que virar à noite, às vezes. Eu fiz a edição do vídeo da Big Band do Embo, e é muito trabalho, entendeu? Então, eu dou valor
e muito valor para uma pessoa que faz uma edição de um vídeo, principalmente de uma big band, que é muita coisa. São 18 músicos no mínimo para você fazer uma edição. E você tem que editar 18 áudios também. Isso. Verdade. Entendeu? E eu fiz um pouco de mixagem também, mixagem, masterização, essas coisas. É um trabalho muito grande. Então você está de parabéns, viu? É um trabalho muito árduo, mas verdade. só Deus mesmo para dar força para a gente poder fazer um trabalho desse. Pela vontade de querer fazer música, né? A gente está nesse contexto que a gente não tem assim essa oportunidade de tocar junto. Quando surge uma oportunidade, nem que seja de forma virtual, e de fazer música boa, para mim eu vejo isso como uma oportunidade única, né? E como você falou, assim, dá muito trabalho mesmo, né? Mas o resultado é sempre compensador. Gratificante. Quando você olha o vídeo, todo mundo tocando junto, aquele vídeo, poxa, e as pessoas, poxa, que legal, que bonito, isso me remeteu a 1900 e bolinha, quando eu estava lá na minha cidade, poxa, eu ouvi essa música. Ou seja, isso vale a pena. Verdade. Entendeu? Isso, emocionar pessoas, cara, vale muito a pena. Com a música que você está fazendo, é o nosso objetivo. A gente estuda para isso, a gente batalha para isso, é para emocionar as pessoas e trazer à mente das pessoas, né, aquilo que ela tem gravado, que pode ter uma mensagenzinha lá no subconsciente. Poxa, ó, eu ouvi Cio da Terra quando eu era menino, lá na cidade da minha mãe. Entendeu? Poxa, é muito gratificante isso. É lindo isso. Verdade. E interessante que a gente, como professor, né, nessa época a gente teve que se reinventar, e essa parte de edição de áudio e vídeo eu não tenho domínio, tá? Eu sou curioso, assim, existem profissionais que fazem um trabalho bem mais primoroso, assim, de edição de vídeo, né, com técnicas, tudo, que é um trabalho, né? Mas aí, de certa forma, a gente também, como professor, né, com as nossas limitações, tanto de verba, limitação de tudo, né, a gente tem que também tentar fazer, né, para não deixar, como diz, não deixar a peteca cair, né, a gente tem que sempre estimular os alunos, né, estimular o grupo, e essa foi a função com esse arranjo, né, estimular o grupo para que o grupo continue tocando, continue estudando, e aí, essa parte de edição de áudio e vídeo, eu me considero como alguém que tem um pouquinho de curiosidade só para aprender, para mexer, porque eu não domino nada, né, disso. Só para deixar registrado. Não, mas mesmo assim, ó, minhas considerações, porque é um trabalho muito bom mesmo, entendeu? E você tá de parabéns. Bem, antes de ouvirmos, Helder, eu queria só fazer uma menção a alguns músicos que atenderam assim, o nosso convite para participar, porque também, além dessa construção dessa obra de arte musical, Robson, tem uma função muito interessante que esse tipo de trabalho está trazendo. A gente está trazendo a possibilidade de trabalhar com pessoas à distância, né? Quer dizer, você está aí em Brasília, o pianista é de Ituiutaba, daqui 100 quilômetros daqui, professor do conservatório. Tem um guitarrista que é da cidade, que já se formou, está participando, é o Pablo, né? O pianista é o Abnader. Do Sul, do Rio Grande do Sul, tem um grande amigo meu, o Gadiego Carraro, que fez o baixo, né? E eu pedi a ele ainda gravou com baixo acústico. Eu nem tinha pensado nisso, que é uma sonoridade diferente. Ímpar. É uma sonoridade ímpar. Então, está sendo muito legal, né, essas pessoas, né? Eu tenho ex-alunos participando, né, a Luciene, que também se formou e colaborou com a gente, essa saxofonista. Então, essas pessoas estão todas nos créditos, né? E a gente agradece a elas pela ajuda, pela participação. Na UPC também a gente tem agora um número menor, né, de bolsistas, né, que fazem parte do grupo, que faz um trabalho também que nos ajuda, né, no dia a dia aí da orquestra. E esses músicos também participaram, né, então vale a pena mencioná-los aqui, né, porque os bolsistas, a orquestra na verdade ela é composta de bolsistas, de convidados e de pessoas que são
ex-alunos, né, pessoas da comunidade. Então, assim, é uma orquestra que é aberta não só para os alunos da universidade, mas para o público em geral. Então, a gente tem a colaboração de várias pessoas. Então, a gente agradece aqui todos que participaram, né, alunos, ex-alunos, bolsistas, convidados e porque a gente citou nomes de alguns aqui, mas o agradecimento é igual a todos, né? Todos colaboraram grandemente para o arranjo, para que o arranjo fosse concebido. Se quiser mostrar aí para gente, então, tenha a honra, Helder. Tá, eu posso colocar o vídeo aqui na própria gravação e depois só outra versão? Eu creio que se você compartilhar o vídeo com a gente, vai estar sendo gravado pelo Zoom. Tá ok então. Deixa eu compartilhar minha tela mesmo, né? Eu acho que é melhor compartilhar os vídeos, não? Não tem como, não? Tá, O arquivo. só um minuto aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir o arquivo aqui, porque tá gravando, eu não consigo minimizar minha tela gravando. Deixa eu ver, só um minuto. Vamos fazer assim, Então, Alexandre. Vamos fazer assim. Compartilhar a tela. Não, vamos fazer de uma forma melhor. A gente já encerra a live e já posta o vídeo, assim. Eu acho que fica melhor, né? Então a pessoa já assiste em seguida, pode ser? Pode ser. Então É tá, bom, vai ficar até com uma qualidade melhor uma do que você qualidade melhor. transmitir o vídeo aqui pela reunião que a gente está fazendo no Zoom. Exatamente. É. Então aí a gente já coloca o vídeo já na qualidade, né? Em HD, tudo certinho, acho que fica bem melhor. Uhum. Tá bom? Antes Ok. disso, eu já quero agradecer pela oportunidade novamente. E quando vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês, tá? Pode me acionar. Olha, Vocês têm meu isso é meu perigoso, telefone. hein? Não, eu estou falando com todo o coração e estou falando pro mundo. Pode me acionar, eu estou sempre à disposição, né? Tenho muitos amigos aí em Uberlândia e eu vou aí visitar vocês também. Se Deus Eu quero quiser. ouvir os arranjos aí ao vivo ainda, se Ah, Deus quiser. Essa pandemia está se Deus acabando. quiser. E eu vou Sim. aí escutar vocês tocarem ao vivo, todo mundo se abraçando, Isso sem aí. máscara, todo mundo vacinado, graças a Deus. É. Mas eu vou aí visitar vocês e eu quero que vocês, precisou de mim, pode me acionar, que eu estou aqui à disposição. No que eu puder fazer para vocês, podem contar comigo. Obrigado. Tá certo. Então, agora, em seguida, né, quem estiver assistindo essa gravação, que não é live mais, né, já pode já clicar no vídeo aí em seguida e assistir o vídeo, né, em HD, o vídeo de Cio da Terra com a OPC interpretando o arranjo do Robson Pereira. Robson, mais uma vez, muito obrigado, tanto pelo arranjo e pela disponibilidade do tempo aqui de conversar com a gente, tá? Eu que agradeço. As portas aqui da UPC e da universidade estão abertas para quando você quiser vir aqui, depois desse tempo, né, da pandemia, nos conhecer, visitar, de repente até dar um masterclass aqui para a gente, né? Então, assim, já fica já um convite, assim, né? Que Depois quem do sabe, seu solo, eu não vou tocar trompete, não. tocar também com a gente, né? Pode tocar com a Sim, gente com também. certeza. Eu posso até falar sobre arranjo, mas depois do seu solo, eu não vou tocar trompete, não. Que isso. Tá certo, então. Muito obrigado, tá? Mais uma vez. E Agradeço. É isso. Então tá certo. Vamos lá, assistir Cio da Terra, arranjo Robson Pereira.